Bom, agora uma dica que eu não sei se eu comentei no primeiro vídeo sobre oratória, mas que eu pensei agora e eu achei que inclusive daria para poder acrescentar no outro vídeo. Mas como eu já concluí ele, eu não vou reeditá-lo, né? Mas seria o seguinte: quando a gente pensa em praticar oratória, sobretudo quando estamos tratando de pessoas, assim como eu, que no início foram um pouco mais tímidas, não tinham tanto traquejo social, consequentemente, falavam pouco, falavam com poucas pessoas. Para essas pessoas, nesses casos, o que eu recomendo é que pense sempre nas situações em que precisem falar alguma coisa, precisem dar uma resposta a alguém, em responder perguntas. E por quê? Porque geralmente essas pessoas que não têm tanto traquejo social, não estão tão acostumadas a falar, justamente por conversarem pouco, acabaram sentindo e sentem pouca necessidade de ficar falando sobre as coisas que sentem, sobre as coisas que dá vontade. Geralmente, quando abrem a boca, elas abrem para poder responder uma pergunta específica com objetividade. Então, vamos utilizar essa nossa característica, essa nossa personalidade a nosso favor. E como nós fazemos isso? Através de perguntas. Geralmente, boas perguntas, são bastante objetivas, né? O pessoal fala que existem perguntas abertas e fechadas, só que mesmo perguntas abertas, a nossa mente passa a pensar a partir de critérios objetivos para poder respondê-la. Então, uma coisa é eu falar para você, fale sobre assunto X. Sua mente pode travar. Ou então você tem na sua mente, caramba, eu preciso falar sobre Y. São bastantes coisas que dá para falar. Mas se você consegue quebrar esses assuntos em pequenas partes, você vai ver que vai se tornar mais fácil a apresentação e, inclusive, as pessoas vão te elogiar por isso depois. Então, ao invés de pensar, preciso falar sobre assunto X, ou então fale sobre assunto X, você pode dizer do que se trata assunto X. O que as pessoas geralmente pensam a respeito de assunto X? Como nós podemos aplicar esse assunto no nosso dia a dia? Qual foi a experiência que você teve, que as outras pessoas tiveram? Quando a gente começa a pensar a partir dessa forma, torna-se bem mais fácil lembrar daquilo que a gente precisa passar para as outras pessoas, daquilo que nós precisamos explicar. Então veja que essas mesmas perguntas que eu fiz vão se aplicar a praticamente tudo. Para quase tudo a gente pode responder essas perguntas, né? E nos acostumar a pensar dessa forma, a automaticamente criar essas perguntas na nossa mente, vai restaurar para nós mesmos essa nossa capacidade de fala e travas que geralmente dá, ou então situações de branco que geralmente dão quando a gente precisa apresentar. Por justamente ficar pensando, caramba, tem tanta coisa para poder falar sobre X, o que eu vou falar sobre X? O que eu vou falar? Não sabe por onde começar e não sabe como tratar isso. Sua mente começa a travar. Então, essas perguntas elas vão ser as bases da sua fala e em seus treinamentos você deve explorá-las da melhor forma possível, tá? Preferencialmente, antes de você começar a falar de determinado tema, faça uma lista de perguntas tratando sobre essas questões e a partir daí você pode começar a respondê-las. Você pode anotar em um caderno, você pode fazer algumas perguntas básicas e iniciais, dizendo do que se trata, tal, e outras perguntas que no fim vão levar a alguma espécie de conclusão. Qual o caminho a ser levado após tudo isso? Ou como que no final tudo isso deve acabar? Entende?
apesar de bastante reflexivos, geralmente finais de apresentações costumam ser reflexivos, né? Costumam ser questões que deixam a mente pensando ainda sobre o assunto, com gostinho de quero mais. Então, com o tempo também, durante as anotações, não apenas perguntas, mas você vai começar a criar uma própria personalidade, né? Criar uma introdução, criar uma conclusão mais impactante, você vai começar a desenvolver seus trejeitos. Mas, em resumo, fica essa dica aí para o pessoal, tá bom? Na real, eu pretendo posteriormente gravar um outro vídeo mais específico sobre esse treinamento, algo mais concreto, mais completo. Não que esse vídeo agora não tenha sido suficientemente concreto, afinal eu dei uma baita dica aí pro pessoal que, pô, eu não vi em lugar nenhum, pelo menos, tá bom? E a maior parte dos cursos de oratório vão mais encher linguiça do que ajudar propriamente a pessoa a melhorar ali a sua fala. Porque o que melhora mesmo é justamente a prática. A prática, seja em treinamento, seja numa situação em que você precisa apresentar realmente. As situações em que você precisa apresentar de fato costumam ser mais fortes e mais impactantes no seu progresso em relação à melhoria de oratória, porque elas geram marcas na sua memória, são como feitos. E eu comecei a perceber isso depois que eu comecei a gravar os vídeos, eu comecei a colocá-los nas redes. Depois que você coloca, fica registrado na sua mente. É quase como se você tivesse subido de nível. E cada feito que você realiza, aquilo entra na sua memória. Quanto melhor esse seu feito, mais você consegue evoluir. Mais posteriormente, quando você precisar realizar uma tarefa difícil, você vai lembrar daquilo, você vai recuperar essa memória e você vai realizar a tarefa também de uma forma excelente. Então, dedique-se em seus treinamentos, lembre-se das boas apresentações que fez, dos bons treinamentos que teve e, se possível, grave ou então anote. Tenha alguma coisa que lhe permita registrar os treinamentos que você teve e fazê-los lembrar de uma maneira suficientemente vívida para que você possa se motivar posteriormente quando você precise realizar outras atividades do tipo, tá bom? E não apenas isso, também serve como um troféu, né? Diga-se de passagem. Afinal de contas, você realizou uma coisa que você treinou para conseguir fazer, né? Então, você teve praticamente ali todo o mérito, todo o nível de evolução. Então, no mais, senhores, é isso. O vídeo de hoje foi mais curto. Até o próximo vídeo.